mais uma mensagem através de uma canção, que o Senhor Jesus está disposto a ouvir a tua sinceridade de coração e te ajudar a chegar em lugares maiores, em lugares melhores, que o Senhor Jesus está disposto a te resgatar de onde você se encontra, a te libertar. E muitas vezes nós nos encontramos numa situação que nos perguntamos: eu preciso ser liberto de quê? Do que eu preciso ser salvo, Gabriel? E eu quero te trazer, à luz da palavra de Deus, esse entendimento. Palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 em diante, vai nos mostrar o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Talvez você não tenha entendido, o Senhor estava falando a sua mensagem de libertação e salvação para um povo que entendia que não precisavam de resgate, para um povo que entendia, dentro do seu orgulho por conta da descendência de um homem que serviu ao Senhor. E eu quero te dizer e te alertar que normalmente, certamente, filho de crente não quer dizer que ele é crente. Filho de peixe, peixe é. Mas filho de crente normalmente não é crente. Ah, meu avô foi crente, minha tia foi crente. Não quer dizer que você está salvo. Como eles mesmos disseram, somos descendência de Abraão. Do que precisamos ser salvos? Do que precisamos ser livres? E o Senhor então lhes responde dizendo: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, este é servo do pecado. Então, precisamos entender que na condição de pecadores, como nascemos pecadores, homens falhos, desejosos por coisas pecaminosas, vamos entender que somos maus, que normalmente nossos intuitos vai nos levar, os nossos pensamentos, nossas ideias, ideologias, vai nos levar à prática de pecados, vai nos levar a coisas que nos distanciam de Deus. E aqui o próprio Jesus estava dizendo que aquele que comete pecado é servo do pecado. Em outras palavras, ele estava dizendo: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele está sendo escravizado. E entendemos que um escravo, ele está preso e ele tem um senhor. E o senhor aqui que vai estar guiando o servo a cometer pecados e continuar pecando, certamente é nossa carne primeiramente, que vai querer sempre estar fazendo as coisas deste mundo, e em segundo, o próprio Satanás, o inimigo da nossa alma, o inimigo das nossas vidas. Precisamos compreender que Jesus continua dizendo: ora, o servo não fica para sempre em casa. Ou seja, o servo, ele não fica para sempre numa casa que vai ter conforto, que vai ter alento. Ele vai andar por caminhos escabrosos, ele vai carregar e fazer serviços que ninguém quer fazer. Mas aqui ele está falando do trabalho pecaminoso que o pecado nos impõe, a vida de pecado. Mas ele vai dizer: o filho fica para sempre, o filho fica em casa, o filho fica sobre os cuidados do pai, o filho fica sobre a atenção do pai, o filho fica sobre a proteção do pai, o filho fica junto do pai e reconhece que é muito bom estar ali, e grato porque ele não é um escravo, e grato porque ele não está numa vida de pecado. E eu quero te dizer: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Eu quero te convidar a estar com Jesus neste exato momento e ser livre do pecado, ser livre das coisas que te fazem escolher a bebida, ser livre das coisas que te fazem escolher o cigarro, ser livre das coisas que te fazem escolher tantas outras coisas que te afastam de Deus. Você precisa entender que essas palavras não sou eu, Gabriel, que estou dizendo, mas a Bíblia nos permite compreender que o nosso Jesus está nos convocando à liberdade. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é o nosso Senhor Jesus, como ele mesmo disse em João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém se torna filho senão por Jesus. Ninguém vai estar na casa desfrutando do melhor que o Pai pode produzir aos seus filhos se não passar antes por Jesus. Pois segundo a Bíblia, a qual está aberta em minha frente, vai nos informar que Jesus é o mediador entre nós e o nosso Pai que está nos céus, o nosso Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos ser convictos de que precisamos ser libertos do pecado. E precisamos entender que precisamos ser libertos de nós mesmos. Nós somos pecadores e os nossos desejos são errôneos. Os nossos desejos nos levam para longe do Pai. Os nossos desejos fazem com que depois de um dia de farra possamos amanhecer com um vazio no peito, um vazio na mente, que nós não podemos encontrar nada na terra que preencha este vazio, que enxugue as nossas lágrimas, que nos dê a verdadeira alegria e verdadeira comunhão conosco, consigo mesmo e com o nosso Deus. Entenda que este vazio só pode ser preenchido pela verdade, e a verdade te liberta. Esta verdade é Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas, o homem que na cruz do madeiro, de braços abertos, com pregos de um lado e de outro, depois de ter sofrido grande dor, depois de ter sofrido toda uma tortura, de ter carregado o pecado do mundo em suas costas, ele disse: está consumado. Ele estava consumando ali o seu sacrifício na cruz e consequentemente libertando a mim, Gabriel, libertando a você que está me ouvindo, a você que vai estar neste momento fazendo a sua decisão para Cristo. Entenda que o meu Senhor, o meu Jesus, ele te convida para uma vida de liberdade, para uma vida de comunhão com o Pai, para uma vida de aproximação, uma vida de redenção que nós não podemos produzir por si mesmo, pois não pode vir coisas boas de nós. Somente de Jesus em nós, que faz com que possamos levantar do monturo. Ele nos tira do calabouço, ele nos tira do lamaçal do pecado, nos põe sobre uma rocha, esta rocha que é Cristo, firma os nossos passos, nos dá um banho com a sua graça, nos põe vestes limpas, vestes novas, nos põe um anel no dedo, nos põe uma sandália nova nos pés, nos prepara um banquete, nos faz sentar à mesa e comer com o Rei. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem para o teu coração. E você que deseja entregar a vida a Jesus, liga para cá no número 3096-1039. Liga no número 3096-1039. Estamos te esperando você retornar ao Pai, você largar a vida de escravo do pecado, você largar a vida de servidão ao pecado para decidir servir a Jesus, servir ao autor e consumador da nossa fé, aquele que verdadeiramente pode nos libertar. Liga no número 3096-1039 e vamos escutando Amanda Vanessa cantando Está Chorando Por Quê?